Olá, estamos aqui hoje no programa do Vale Saúde com a doutora Maria Cláudia de Arruda Campos, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal. Essa menina aqui eu vi crescer, então com certeza ela vai estar me chamando de tia. Seja bem-vinda, Maria Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, vou me esforçar para ser Beth, não mas tia pode chamar de tia, pode ser tia. Obrigada do Vale TV, do Vale Saúde, vamos bater um papo. Então tá bom. Vamos começar, Maria Cláudia, falando da medicina fetal. O que é a medicina fetal? Então, Beth, a medicina fetal é uma especialidade da ginecologia e obstetrícia, então eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia e daí eu me especializei em medicina fetal, assim como médicos se especializam em mastologia e em algumas outras especialidades, eu me especializei em medicina fetal, que eu brinco que é a pediatria do bebê antes de nascer. Tá? Então, o pré-natal faz com o obstetra normalmente, e quando o bebê ou a mãe tem algum problema, alguma alteração de saúde, ou o bebê alguma alteração de malformação, de crescimento, alguma coisa, a gente entra em cena para cuidar melhor do bebê, faz intervenção quando indicado, ou faz o acompanhamento, indica o melhor momento do parto. Entendi. A parte de alto risco, na verdade, sim, a medicina fetal, ela entra com relação ao alto risco. Isso. E só ao alto risco ou um acompanhamento durante a gravidez é importante também a medicina fetal? Muito importante. Porque antigamente a gente pensava que a medicina fetal era só quando tinha algum risco na gravidez. Não, né? Hoje em dia a gente está rastreando N malformações, alterações genéticas, assim, todas as pacientes normais, todas as gestantes que não têm nenhum fator de risco, devem ser acompanhadas em um serviço especializado de medicina fetal para fazer os ultrassons de rotina, para a gente identificar se pode virar uma gravidez de alto risco ou se o bebê pode apresentar alguma alteração. Entendi. Tá? Mas as mães que têm algum problema de saúde, como diabetes, hipertensão, algum problema de saúde, mais indicação ainda de acompanhar com esse serviço especializado. Na verdade, todas as mães que têm esses problemas são indicados à medicina fetal? Sim. Ou às vezes o obstetra consegue acompanhar? E quais outras doenças que são importantes, por exemplo, se a mãe é portadora de algum outro tipo de doença, quais são as mais comuns? As mais comuns, eu acho assim, o obstetra deve pedir um acompanhamento da medicina fetal, porque às vezes ele não está tão preparado para ver alguma alteração que seja mínima, mas que pode acarretar algum problema futuro para o bebê ou para a mãe. As mais comuns de alterações maternas que devem ser acompanhadas numa atenção de medicina fetal, diabetes, hipertensão, mas tem muitas doenças autoimunes como lúpus, tem N tipos de doenças maternas que hoje em dia mães até estão engravidando um pouco mais tarde, acaba sendo uma gestação de alto risco. Hoje em dia a gente considera uma idade materna avançada para uma gestação acima de 35 anos. E hoje é comum, né? Hoje em dia as mulheres acima de 35 anos engravidarem. Eu mesma, pessoalmente, eu engravidei com 35 anos. Eu brincava, eu era uma idade materna avançada. Mas na verdade, hoje em dia, isso é comum. As mulheres estão engravidando mais tarde, até por conta dessa questão de trabalhar, da profissão, de uma estabilidade, na verdade, né, familiar. E essas gestantes acabam tendo um risco maior de desenvolver uma diabetes gestacional, mesmo que ela não tenha anteriormente a gravidez, ela pode desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, uma alteração de crescimento, principalmente essas mães que trabalham. Então está sendo muito comum a gente ver alterações de crescimento, os bebês crescem pouco, porque a mãe não para, não tem mais aquele repouso indicado. Então a gente cuida do bebê dentro da mãe. Entendi. Que quando o bebê tem alguma alteração ou quando a mãe tem algum fator de risco para não ser como eu digo, para não ter um final, para a gente fazer um final feliz. Entendi. E com relação a algumas patologias congênitas, por exemplo, já tem um caso na família, ou vamos supor, a mãe perde vários bebês, e aí
vai procurar a causa, né, se é alguma causa genética. Como é que são feitos esses exames para ver essa questão? A gente sabe que é colhido a amostragem aqui, né, do cordão umbilical, de vilosidade, coriônicas, biópsia de vilosidades e a amostragem do cordão umbilical e de líquido amniótico também. Para detectar algum problema genético. Sim, como é que é feito isso? Geralmente assim, as mães vão, a gente faz o ultrassom, quando tá tudo bem, é muito importante os ultrassons morfológicos, que são de primeiro e segundo trimestre, em que a gente vai rastrear tudo do bebê. E nesse rastreamento, o que a gente vai identificar algumas possíveis alterações que me fazem pensar, esse bebê pode ter alguma alteração genética, uma síndrome de Down, algumas outras síndromes genéticas que às vezes não são nem compatíveis com a vida. A gente conhece a síndrome de Down como a maioria dos casos, mas existem outras alterações, só que infelizmente eles não sobrevivem. E quando esses bebês apresentam alguma alteração, uma nuca aumentada, que é no morfológico de primeiro trimestre, uma hipoplasia de osso nasal, que é o ossinho a ausência do osso nasal, algumas outras alterações morfológicas da anatomia do bebê, a gente vê que o risco desse bebê ter alguma alteração genética é um pouco maior. Então, daí a gente oferece à mãe a possibilidade da gente fazer esse diagnóstico. Infelizmente, alterações genéticas, a gente faz o diagnóstico, mas a gente não consegue manipular geneticamente essa criança para ela nascer normal. Mas a gente tira aquele fator surpresa, a mãe já sabe o que vai vir, a criança que vai vir, os cuidados que vão ser necessários para essa criança. Ela se prepara psicologicamente para receber esse bebê, para receber essa criança, a família. Com carinho, prepara a família, né, que é uma criança que tem que ser muito bem acolhida, muito bem recebida. Exatamente. E a mãe vai estar preparada para isso. Receber essa então criança. É muito importante essa questão da medicina fetal, até para todo esse cuidado com a chegada desse bebê. Nesses casos em que a gente não consegue fazer nada, infelizmente, em que a gente só consegue fazer o diagnóstico. Agora, tem outros casos que o bebê não tem nenhuma alteração genética, mas a gente consegue corrigir dentro da barriga da mãe. Através da cirurgia intrauterina. Da cirurgia intrauterina, que são as fetoscopias, que são casos em que tem a coluna aberta, meningomielocele, casos de hérnia diafragmática, em que a gente consegue corrigir isso dentro e diminuir as consequências quando nascer. Não que um bebê vai nascer, por exemplo, quando tem a coluninha aberta, não vai ser provavelmente um bebê que vai nascer normal, em que não vai ter nenhuma sequela. Mas se a gente não tratar intraútero, as sequelas são muito maiores. Olha, só que entendeu? Importante que é isso. Agora, essas mães que têm um mau passado obstétrico, que teve muitas perdas gestacionais, às vezes, geralmente elas têm alguma síndrome do anticorpo antifosfolípide, é a SAF, que é uma coagulopatia. Explica pra gente o que é essa síndrome. É uma doença genética materna, em que ela tem uma coagulopatia. Então ela forma êmbolos que interrompem o fluxo de sangue durante a placenta. gravidez. Então elas têm perdas fetais, de repente o bebê para de desenvolver. Então isso não é um diagnóstico até que se faz pela medicina fetal, é um diagnóstico que se faz pela obstetrícia, por exames de sangue materno. Só que quando a mãe tem esse problema, ela tem que tomar anticoagulante, é uma gestação de alto risco. Então, às vezes o bebê pode ter alguma alteração de crescimento, pode ter um parto prematuro. Então a gente está sabendo como está o crescimento desse bebê, a produção de líquido, como é que está a função da placenta. Então, na verdade, quando ocorre uma perda assim sempre de bebê, várias vezes, o indicado seria que essa mãe, essa futura mãe, procurasse um obstetra, contasse toda a história para que ele pedisse esses exames, né, para acompanhar a gravidez de uma outra forma. Com outro olhar. Ou, por exemplo, tem outra causa de perdas gestacionais recorrentes, não só essa coagulopatia materna, tem a incompetência istmo-cervical, que é o colo do útero, ele não consegue, o colo do útero está fechado, só que com o peso do volume uterino, ele abre antes do tempo. Então, o que faz? A gente faz esse diagnóstico, não só pela medicina fetal, mas o obstetra faz esse diagnóstico e a gente dá uns pontos
no colo Isso através do útero. da medicina fetal, aí esses pontos? Através do Não, esses pontos são uma cirurgia ginecológica. Ah, é ginecológica então, daí. É, uma cirurgia ginecológica. Na medicina fetal a gente fala, olha, esse colo é um colo encurtado, que a gente fala. Então daí ela vai lá e faz a cerclagem, que são os pontos no colo do útero. Daí deu os 9 meses, tira esses pontos e... Ah, entendi. E aí ela é uma gravidez de alto risco, Sim. que ela tem que fazer um repouso maior. Um cuidado maior. Sim, sem dúvida. E essa cirurgia que vocês fazem na área de medicina fetal, ela é uma equipe que opera, vocês têm uma equipe cirúrgica, uma equipe de obstetra. Como é que é esse trabalho todo que vocês fazem? A gente nunca trabalha sozinho. Acho que você sendo da área da saúde, você sabe que nunca a gente consegue trabalhar sozinho. Sempre 4, 6, 8, 10 mãos. Sim. A cirurgia fetal, atualmente eu estou coordenando um serviço público de medicina fetal na cidade de Barueri. E vem uma equipe quando a gente faz o diagnóstico ambulatorialmente dessas alterações, quando é indicado ou a coleta de um material para análise genética, ou a gente colhe às vezes até urina fetal da bexiga do bebê para ver como é que está a função renal do bebê. Que tem casos cirúrgicos de bexiga fetal também que a gente intervém. E então vem a nossa equipe e por fetoscopia, como se fosse uma cirurgia por videolaparoscopia, a gente tem acesso ao bebê e corrige a coluna, ou corrige quando tem a válvula na uretra do bebê, ou coloca um balão traqueal quando tem hérnia diafragmática. Nunca faz sozinho. Então esses casos alterados das mães com algum problema de saúde ou dos bebês que foram diagnosticados com alguma alteração, chegam pra gente, a gente faz o diagnóstico e na idade gestacional correta, a gente faz a cirurgia. E isso envolvem 6, 8 médicos. E qual que é a idade que pode fazer essa cirurgia? Depende Depende de cada patologia, porque também a gente não pode fazer tão cedo, porque qualquer intervenção cirúrgica no bebê... Antes dos 3 meses, não? Não, isso não existe. É sempre após... 18 a 20, 24 semanas mais ou menos. Porque se a gente fizer tão cedo, a gente aumenta o risco de prematuridade. Ah, tá. E daí também não é um bebê que pode nascer prematuro, com uma hipoplasia pulmonar, um peso baixo. Então tem a consequência, o perigo de nascer prematuro. Tá. E também não pode fazer tão tarde, porque daí, dependendo da patologia... Não dá tempo se eu fico a tarde inteira, o dia inteiro falando das consequências de cada patologia, tão tarde também daí pode ser tarde demais. Então, a gente tem que dosar. Tem. E essa avaliação de quando vai fazer essa cirurgia intrauterina, quem faz? É você ou quem faz é o obstetra? Sou eu, na medicina fetal. Na medicina fetal. Medicina fetal, sempre trabalhando em conjunto. Mas quem é responsável por determinar esse momento, o tipo de cirurgia, os cuidados pré e pós-cirurgia, é medicina fetal em conjunto com o obstetra. A gente não faz nada sozinho. Sempre em conjunto. Sempre. E a equipe de cirurgia... A gente tem que estar sempre conversando. E a cirurgia é uma equipe de medicina fetal com o obstetra ou é uma equipe específica de medicina fetal? Específica de medicina fetal. Ah, entendi. É específica de medicina fetal. O obstetra, se eu não tivesse feito a minha especialização em medicina fetal, eu não saberia. A gente não é uma equipe específica. E a gente sempre, quando vai fazer uma cirurgia fetal, como é uma área nova, ela começou a crescer a partir da década de 90, então é uma coisa área nova, recém-nascida. É. Eu falo, a gente ainda faz muito diagnóstico e ainda tem pouco tratamento. Entendi. Mas sempre acaba sendo um pouco de evento no hospital. Mas a gente sempre deixa a equipe de UTI neonatal sabendo que pode ter alguma intercorrência durante o procedimento cirúrgico e tem que fazer o parto. Então o obstetra tem que estar junto. Tem que estar junto. Todo mundo tem que É uma equipe, na verdade. É uma equipe. Sala de cirurgia de medicina fetal está sempre cheia. Olha, legal. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com maiores informações com a doutora Maria Cláudia.